medo deve ficar com medo, quem é completamente desprovido desse sentimento. Medo de escuro, medo do bicho-papão, do lobo mau, de errar, de perder, da morte. Em última análise, eu acho que depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Esses são medos até fáceis de falar, né? Porque é difícil achar alguém que não tenha sentido, se não todos, pelo menos a maioria deles. O medo nos acompanha ao longo da vida. Pode ser até um limitador, um paralisador. Então, saber administrar esse sentimento é outra história. Aprendendo a lidar com os medos, gerou um livro que é tema do Falando Abertamente, ótimo, já vamos recomendar, tema do Falando Abertamente, que está entrando no ar. Felizmente que hoje é feriado e que nós podemos tê-los todos aqui sem ficar com culpa, que deixaram o consultório, desmarcaram. Porque eu sempre digo, este é um programa de utilidade pública, não é verdade? Nós estamos fazendo com que as pessoas reflitam, estamos ajudando as pessoas, né, através dos pensamentos e de tudo que for falado aqui. Eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Paulo Sérgio Guedes, seja bem-vindo. Dr. Paulo Sérgio é psicanalista, é médico, psiquiatra e psicanalista, certo? E o Dr. Paulo Sérgio Guedes apresenta o livro, faz a contracapa do Júlio Watz. Tudo bom, Júlio? É Valls? Eu botei um T aqui, não sei porquê. Valls. Nome tão lindo, não pode mudar. Psicólogo e autor deste livro. Luiz Antônio Assis Brasil, escritor, um escritor cinematográfico, não é verdade? Já que um número considerável dos teus livros se transformaram em filmes. É isso aí. E alguns ainda estão por sair. Por sair, né? E eu fiquei sabendo que o Dr. Júlio fez uma oficina contigo também, uma oficina literária. Tu sabes que é o sonho da minha vida. Mas isso eu ainda vou realizar. Está sonhando pouco, né? Não é verdade. É que temos que acertar os nossos horários só. É isso, né? Quase nunca dá. E, por exemplo, eu até quero começar, desculpe, com o Luiz Antônio, sabendo assim, Luiz Antônio Assis Brasil, escrever, tu tens toda a teoria, etc. Existe também um desenrolar, desencadeia alguma coisa, torce um botão, quando tu dominas a frase, as vírgulas, as palavras, fica mais fácil colocar as ideias por escrito. Mayakovsky tem uma frase que nesse sentido é ótima, né? Só a técnica liberta o talento. Ele falava naturalmente para o seu povo, né? Para o seu setor ali especializado. Mas realmente é assim, não basta o talento, né? Se não há uma técnica, não há como transformar esse talento num objeto artístico reconhecível pelos outros. E a técnica se aprende? E técnica se aprende, é claro. Talento é que não se aprende. Aí não há técnica. Exato. Ou se tem ou não se tem. Isso é uma questão, enfim, não é um pouco desumano até, né? Mas é isso. Mas talvez a pessoa que não tenha talento para escrever tenha outros talentos, talvez mais importantes. Temos aqui um poeta, sabia? Sim, metido. Maravilhoso. Eu adoro aquele livro que começou por troca de poemas de internet, não é, Paulo Sérgio? Que foi muito lindo. Acabou sendo um sucesso. Tem uma caixa de correio antiga, na capa, tu conhece? Sim, pois é. Agora vou conhecer. Sim. Sem dúvida. Como é que nós apresentaríamos, doutor Paulo Sérgio Guedes, o Júlio Valls? Apresentaríamos? Não, como é que o senhor apresentaria? Claro. Olha, eu apresentaria como um livro raro em relação ao assunto que ele trata. Eu conheço alguma coisa da literatura sobre educação infantil, não devo conhecer tudo, mas conheço alguma coisa, e acho que, em geral, a literatura científica sobre esse tema trata de manuais de conduta para as crianças, o que é um desastre. O Júlio conseguiu escrever um livro que diz exatamente o oposto. Temos que ter, como é que ele diz? Temos que ter a capacidade de não concretar a realidade,
para poder fazer com que a criança se desenvolva. Então, eu acho um livro raro. Acho um livro que, como escrevi aí, né, que recomendo a leitura a todos, mas aos pais e às mães acho um livro obrigatório. É muito bom. Eu adoro aquele diálogo de uma criança sobre a sementinha com seu avô, Sim. que ela começa a perguntar, mas vamos saber como é que nasceu essa criança? Bom, primeiro o convite oficial da editora de fazer um livro sobre os medos, né? Quer dizer, Editora Sinodal. Editora Sinodal de São Leopoldo. E, bom, diante desse convite me pus a pensar. Eu acho que a ideia básica surgiu há uns 3 anos atrás, antes do convite. Foi quando eu estava pesquisando sobre a história da minha família, sobre as origens, né? Que eu sou filho de imigrantes alemães. E aí começaram a me contar uma história de uma bisavó que gostava muito de tear, mas que ela tinha muita saudade da Alemanha e passava o tempo todo chorando. Enquanto preparava a vestimenta dos seus filhos, que eram inúmeros, ela passava o tempo chorando. Essa é a história que se conta. E eu comecei a investigar isso e perguntar para os parentes, tios e vizinhos. E cheguei ao meu bisavô, que era um homem pouco falado na família, e me surpreendeu muito, porque ele era um homem extremamente criativo. Era um agricultor que não vivia da agricultura. Ele gostava de trabalhar com madeira, então ele começou a ser o primeiro na região do norte de Santa Catarina a construir as rodas d'água para as primeiras serrarias, né? Bom, então, nos anos de 1957, um tio meu... Não tinha nem nascido? Não, Não, ninguém daqui tinha nascido. ninguém daqui. Nenhum de nós. Nem os que estão em casa. E dos anos de 57, conta a história da minha família que o meu tio iria se mudar para o oeste do Paraná, na época da colonização do oeste do Paraná, desbravamento. Nós temos uma minissérie agora, umas histórias Isso, na RBS. maravilhosas, exatamente sobre o assunto. E o meu tio pediu uma palavra para o meu avô, que estava moribundo já na cama, com 80 e poucos anos, dizendo assim: ô papá, o vô, né? Sim. Eu não vou mais te ver, mas eu queria que tu me desse uma palavra para eu levar para a vida enquanto eu estiver lá longe. Né? E quando o meu tio me contou essa história, essa expressão me soou um pouco estranha. Quer dizer, alguém pedir uma palavra para levar para a vida. E eu acho que assim começou o meu livro. Com essa ideia de que alguém, essa palavra como sendo uma ponte que permite que a pessoa faça a transição de um lugar para o outro, ou da separação, ou do medo de não conseguir vencer na vida, alguma coisa. Quer dizer, uma palavra que pudesse dar um amparo em alguma situação difícil. Não, dizer, nós não, desculpe, Sim. mas nós não sobrevivemos sem as nossas referências, não é? O que seria de nós? Quem não tem passado não tem futuro, digamos. Mas ele já trouxe, o Dr. Júlio, trouxe essas referências e veio buscando, trazendo, pesquisando. Ele fez, digamos, a sua própria história, escreveu a própria história, que é linda, assume né? uma questão que eu acho que é muito importante, que é a palavra, né? É a palavra que nos identifica, que nomina as coisas, e era o que estava no início de tudo. No princípio, era a palavra. E a cura pela palavra nos trouxe. Sim, o Dr. Freud, né? Claro, né? E que diminui o medo, né? É. Claro, Nominar no as momento coisas que se diminui. nomina alguma coisa, não é? Aquilo passa a ser algo mais familiar, mais reconhecível, né? Por isso é que os mestres de ficção científica e terror, eu estou falando aqui no Oitavo Passageiro, o Alien, né? Raramente aparece, ou quase nunca aparece, o monstro, não é? Mas se sabe que ele está dentro da nave. Então é essa a questão, quer dizer, no momento que se conhece, já é um primeiro momento de se começar a lidar bem com aquilo. Este monstro está dentro de todas as nossas naves, não? Eu me lembro muito bem uma passagem da minha vida pessoal enquanto criança, né? Que meus 2 guris me conseguiram trazer à tona novamente, que é a história do medo do lobisomem. Tomás e Franco. O Tomás e o Franco. Thomas e o Franco. Thomas. Ele não gosta de Tomás. Lobisomem. Né? Quem na sua infância, em algum momento, não se deparou com o lobisomem, Sim. não ficou... Existe o lobisomem, não existe, a gente entendeu. Eu me lembro que nós tínhamos
uma casa, e éramos eu e mais duas primas e mais um primo, e era um período na vida em que a gente tinha medo do lobisomem. Era um medo coletivo entre os primos, né? O que nós vamos fazer? Então a gente perguntava para o pai e para a mãe: lobisomem existe? Eles diziam: não, não existe, não dá bola e tal. E faltava sempre algo digamos, que a gente pudesse ter confiança nessa fala deles, né? E pela vida deles, pela peça deles e tal. Então a gente se reuniu e fez um pacto de tentar descobrir um antídoto para o lobisomem. As crianças, né? Como é que a gente fez isso? A gente começou a procurar na literatura, livro qualquer, e descobrimos que o lobisomem tem medo de água. Então, à noite, quando iríamos dormir, a gente colocava um copo de água na entrada da porta, porque daí podíamos dormir sossegados que o lobisomem não entraria. O medo, né? Então, podíamos dormir. Então, por aí é que o livro está basicamente construído, não só com essas duas histórias, mas com essa ideia da ponte, esse lugar que os adultos podem oferecer às crianças enquanto cuidadores para protegê-las dos excessos. Excessos seriam aquelas situações onde há uma intensidade muito grande de emoções e que não podem ser nomeadas, ou nominadas, ou colocadas em palavras. Ou né? como aquela criança que acorda no escuro e tem a mão da mãe e assusta-se, mas imediatamente ela, né? A ela ponte se é uma acalma. espécie de, a meu ver, a ponte é uma espécie de Da mãe ou do pai? desenvolvimento Desculpem, do pais. tema. Desculpe, doutor Paulo Sérgio. A ponte é uma espécie de desenvolvimento do tema. Em vez de se ficar só com uma versão do medo, temos que ampliá-la. Então tem outras versões. E cada versão nova que se cria põe a criança mais dentro da realidade dela. Isso é que eu achei também muito bonito no livro, esse critério de ponte. Porque o enfrentar o problema da criança de frente só atrapalha ela. Porque tem muita delicadeza também aqui no Temos Tratado que das variar Fontes, né? sobre os temas, né? A literatura, a música, Claro, sempre assim. claro. Temos que saber ter mais versões e mais versões. E uma pergunta, é saudável termos por exemplo, o lobisomem, Velho do saco. a velha do saco? Essa é Ai, clássica. que medo da velha Sim. do saco. É saudável Acho isso, que sim, digamos, acho que sim. termos Eu só acho- esses pequenos medos? Eu acho que é, mas eu só acho que a gente não pode considerar as crianças como monstros em potencial. Acho isso um engano muito grande. Nós temos os monstrinhos, É uma que agora beleza, desmistificou é uma beleza. um pouco, né? É uma beleza porque essa campanha de vocês abre os olhos da criança. É verdade. Faz a criança pensar de que ela, enfim, é um ser que merece Que respeito. o bicho-papão tem o seu papãozinho isso aí. também, né? Que a Claro, bruxa tem essa claro, bruxinha. claro. É, muito, vai muito pela própria legal, muito lógica legal. infantil, né? E que É. esses grupos, estes núcleos, né? Se a gente pensa no medo num outro plano, digamos, mais literário, eu até quando vinha para cá estava pensando um pouco sobre o tema, né? Estava me dando conta... Feriado hoje, tu estavas pensando? Estava pensando, assim, pensando. É bom para trabalhar, feriado é ótimo. É o seguinte, né? É que eu estava pensando nas obras literárias que são mais importantes na história da humanidade, da história da literatura, na história da cultura, vamos dizer assim. Elas sempre derivam de um conflito. E esse conflito sempre há um medo, não é? Quer dizer, o medo de perder alguma coisa, perder-se a si próprio. Né? Então, eu estive pensando assim, desde a tragédia grega, né? Pensando na Ilíada, né? Pensando na Odisseia. O que movimenta todas essas obras é o medo, é o temor. De alguma espécie de infortúnio, alguma coisa desagradável que vai acontecer. A perda da própria vida, a perda dos bens, a perda de uma pessoa querida, não é? E isso acaba produzindo uma ação contrária, né, para que esse medo não se instale ou não se execute, né? E, de fato, aí Como pensei o contato outros, até né? das crianças com a morte, com a perda de um avô, do bisavô. Não, mas isso que o Aço Brasil falou, eu acho que tem uma importância mais grande além. pelo seguinte, porque o medo todo mundo tem. Todo mundo tem. Claro. E as pessoas que tentam evitar este sentimento de medo, elas param. Ela para, porque é como se ela dissesse assim para ela,
eu não suporto sentir medo. Tá bom, então, não sai de casa. Não cria nada. Porque é saudável o medo até certo não, ponto, não é? É inevitável. É inevitável. É inevitável sentir medo. É que Faz nem, parte. Da sobrevivência É também. que nem nós dissermos que é saudável sermos bípedes. Não sei se é saudável, mas não temos 3 pernas. É assim que somos, né? É Não tem inevitável. E o medo, inclusive, preserva as É nossas vidas. fundamental que a gente possa fazer as coisas com medo. Fundamental. Porque aquele que faz e acha que não tem medo está mentindo. Né? É isso. Então é preciso poder sentir isso, como várias outras coisas, né? Mas estamos falando do medo. Então, a ponte ajuda a criança a poder diminuir o pavor de sentir medo e poder fazer as coisas com medo. Porque o medo é um sinal de alerta. Né? Se não tiver medo, Não fazemos nada. Não fazemos nada. Aliás, temos medo de tudo, não é verdade? cada vez mais. E me parece que desses, o mais cruel de todos, e também o mais estimulante, é o medo de perder a vida. Acho que ele está na base de tudo. Não tem, é mentira quem diz que não tem É. medo de morrer, né? É claro, senão já não estaria mais vivo. É claro. Né? Então, e isso acaba produzindo, não é? Realmente está na base de tudo, não só obras literárias, né? Mas obras artísticas em geral. Né? Ultrapassar a transitoriedade, né? Buscar a transcendência é justamente o temor de ficar na imanência, naquela coisa passageira. Né? Faz com que as pessoas produzam algo, façam Eu algo. até te diria que o medo de morrer é tão grande que a gente não acredita que vai morrer. É isso. Mas eu acho como tu morre tudo. Morre tudo. Aliás, o Heidegger tem uma reflexão muito interessante nesse sentido, né? Ele diz que, na verdade, a gente mascara o medo de morrer porque se fala assim, a gente morre. Mas nem se a gente morre, essa é uma morte, é um fenômeno coletivo, não é individual. Mas não é incluído. Eu não me exato. incluo quando eu não me digo que a incluo. morte evidentemente Então, quer dizer, eu sei culturalmente que todos morrem, mas ao dizer que a gente morre, né, ele usa o man, né, do alemão, quer dizer, a gente, né, morre e nos exclui. Eu vou pedir licença para o intervalo. No meio jornalístico tem uma frase que a gente sempre diz, que o doutor Roberto Marinho, né, nosso colega jornalista, como as pessoas sempre chamavam, o doutor Roberto Marinho dizia, se por acaso um dia eu vier a faltar... Olha, 1 minuto só, nós voltamos, continue conosco, está apenas começando esse papo maravilhoso. Perguntou, Homero, de quê? Nós estávamos falando de livrarias, de livros, do Dr. Júlio Valls, Aprendendo a Lidar com os Medos, editora Sinodal, lançamento segunda-feira na Livraria Cultura, no Bourbon Country, que é um lugar lindo, né? Aquela livraria massa. E um pouco antes, aliás, 19h30, vai ter uma palestra no auditório, que é um charme aquele auditório. É muito né? bacana, né? Agradável, verdade. recebe bem as pessoas, todos vão se sentir bem à vontade, bem recebidos. Não tenha medo. Não tenha medo. E se tiver um pouquinho, não tem problema. Senta lá na última fileira e ouça sobre o medo, porque não custa nada essa palestra. Isso é que eu acho maravilhoso, que tem tantos programas bons na cidade, absolutamente gratuitos, não é? Continuando, eu não me lembro onde é que nós interrompemos de tantos... Vamos eu me começar. lembro. Então, por Eu me favor, lembro. por favor. Eu queria pegar o que o professor falou sobre o medo da morte. Professor, porque eu fui aluno dele, né? Sempre é bom manter um pouco de respeito, né? E professor é um título muito lindo, né? Eu gosto, é o que eu mais gosto. Por isso que eu chamo ele de professor, ele gosta. Gosto. Mas sobre a questão do medo da morte, né? Tem uma parte no livro que fala que é quando as crianças começam a perceber a morte, né? Quer dizer, explicitamente percebem, né? Não só organicamente ou implicitamente. É quando elas começam a perguntar assim sobre a idade dos pais. Pai, que idade tu tem? Mãe, que idade tu tem? Se tu tiver agora, por exemplo, 35, quando tu tiver 40, eu vou ter também 5 a mais, eu vou ter 10, ou coisa assim. Eles começam a entrar na lógica linear do tempo. Né?
E aí eles começam a se dar conta. Tem noção do tempo. Começa a noção do tempo, o antes e o depois, o começo e o fim, né? Fica explícito na mente. E aí eles começam a falar e a perguntar, e se tu ficar velho, né, tu vai murchar ou tu vai morrer? Sim, eu vou morrer. E aí, né, o que vai ser de mim? E aí eles começam a se dar conta que eles também vão na mesma história. Então, o medo da morte começa ali, explicitamente, mais pelos 3, 4 anos, eles começam a perguntar para a gente, e aí, pai, né? E é uma hora que muitos pais se assustam com essa cena, assim como com a sexualidade, e também o tema da morte. Porque as crianças começam a nos questionar sobre isso, né? Como é que vai ser, como que vai acontecer. Existe uma melhor maneira de colocar esse assunto tão difícil, sem falar demais e sem assustá-las? Falar a verdade. Fala a verdade. Somos finitos. A verdade é a melhor mentira. É a melhor mentira. É. É a única que abre caminho para as ilusões. Não é mesmo? Aliás, as crianças É verdade, suportam melhor a verdade que os adultos. Tá? Eu acho também. Toda a experiência eu não clínica tenho dos psiquiatras, dos psicólogos e dos literatos comprova isso nitidamente. O quem experimenta em casa sabe. Uma criança suporta melhor a verdade que um adulto. Isso é evidente. Não tem dúvida. Né? É evidente. E um adulto fica constrangido com a sua angústia, não com a angústia da criança. É verdade. E isso aqui toca o que ele falou, esse Brasil, sobre a técnica liberta o talento, que não tem nenhuma dúvida, que a técnica liberta o talento, só que o talento liberta a técnica. Ah, sim, No também. sentido, né? Claro. No sentido Claro. de pessoas que se tornam técnicas. Adquirem com muito mais rapidez Isso. a técnica. É Pessoas verdade. que se tornam especialistas, por exemplo, em educação infantil. Isso é uma tragédia. E ninguém é especialista em educação infantil. Nem o amigo Júlio. Com maior respeito, né? Com maior respeito, obviamente. Então, é preciso que o talento liberte a técnica, né? Compreende o que eu quero dizer? Sim, sim, Assim perfeitamente. como a técnica tem que libertar o talento. Aí a criança ouve e se liberta. Mas tem que ouvir de um adulto que tem medo de falar. E como libertar o medo Exatamente. do adulto? Que tem um capítulo Tem um capítulo sobre cuidando do cuidador. cuidando do cuidador. É. né? Tu sabe que eu comecei a tratar desse assunto quando eu estava no meu mestrado. Eu comecei a trabalhar o tema da violência na escola, da agressividade na escola. Nas discussões com os professores e com esse tema da agressividade na escola, que é crescente, começou a aparecer o tema do cuidador. E aí os professores me diziam, mas quem cuida de nós, cuidadores? Né? Quem cuida do adulto que cuida? Né? E aí esse assunto começou a aparecer e eu comecei a dar uma palestra aqui. Eu tive ano passado em Passo Fundo e fiz uma palestra para 1000 enfermeiros num congresso de enfermagem lá, que me convidaram para falar sobre cuidando do cuidador. E eu começando a notar que esse slogan tem começado a ganhar, vamos dizer, resposta, demanda. Agora uma prefeitura aqui do interior está me convidando para falar com os professores sobre o cuidador. Sim. O cuidador. E os Esse tema do cuidadores cuidador está profissionais, voltando. Os cuidadores afetivos, né? Os cuidadores profissionais, né? Os enfermeiros, os professores. E aí, então, o que a gente tem observado é o seguinte, que nesse congresso de enfermagem, por exemplo, trouxeram uma estatística de que de 30% dos enfermeiros em hospitais têm algum tipo de atestado médico por depressão, angústia, alguma coisa assim. E se ausentam das atividades do cuidado por não estarem bem E ao mesmo psiquicamente. tempo não pode se envolver, não é, doutor Paulo Sérgio, com o paciente, com... Não, isso é complicado, Se envolver- esse negócio de não se envolver. É preciso impossível. Se envolver. É preciso se envolver. Deve, É preciso se envolver. se Em joga. qualquer área. Claro. Em Senão, qualquer área. como é que fica? Isso é uma falácia, esse negócio de não se envolver, porque, em primeiro lugar, é impossível. Não tenha medo de se envolver, Claro. portanto. Então, tem que se envolver. O problema do cuidador, por isso que eu falei na técnica, o problema do cuidador técnico é que ele acha que ele tem uma técnica de cuidar e ele não se envolve. Quando a única coisa que ele precisa é se envolver. Ele se envolvendo, ele faz a técnica dele. Aliás, tem uma história no livro do Gabriel Garcia Marques, Sim, belíssimo aquilo. Belíssimo aquilo. que é uma história de uma aldeia que já há muitos anos vive a mesma rotina, as coisas acontecem da mesma forma, nada muda, nada acontece. Está todo mundo cansado e chateado da mesmice.
e de repente ao longe aparece algo boiando no mar e as pessoas começam a olhar o que será aquilo, o que não é, o que é, e vai chegando e aparece um morto. E o Garcia Marques, que eu reproduzo no texto, ele brilhantemente acho que trata desse assunto, quer dizer, o morto parece que começa a falar, porque as pessoas começam a olhar para ele, e se fossem pessoas eminentemente técnicas, o que elas fariam? Iriam preparar o defunto para o enterro, simplesmente. Vamos enterrá-lo dignamente, preparar um bom caixão e acabou a história. Mas não foi assim. As pessoas se envolveram com a cena e as mulheres começaram a olhar para aquele senhor falecido, começaram a olhar para as mãos dele, imaginando o que aquelas mãos poderiam ter feito durante a vida dele. E começar a olhar para a estatura dele e imaginar se haveria a altura da porta da aldeia seria suficiente para ele passar. E começa a construir mentalmente imagens sobre aquele morto. E os homens também, que lutas ele não deve ter feito, etc, etc. Então, essa história que eu tento colocar aqui é um pouco essa, que quando o cuidador está eminentemente técnico, ou com a realidade muito concreta à sua frente, ele não consegue imaginar. E como não consegue imaginar, ele não consegue se envolver. Não conseguindo se envolver, ele não consegue explicar. E não consegue conter uma criança. Então, essa historinha ela cai muito bem ali do Gabriel. Eu diria assim, o cuidador acha, e nós todos vivemos isso, ele acha que a criança é frágil. Mas ele não se dá conta que ele também é frágil. Que ele também não sabe Tanto como quanto lidar. a criança. Tanto quanto. Mas a criança nota, e quando o adulto tem medo e não sabe... Não é necessário que a gente esconda da criança a nossa fragilidade. A criança vai gostar de saber isso, porque nós somos frágeis. Claro. Tanto quanto a criança. E nós não sabemos como ajudá-la, tanto quanto ela. E até dizer, não me lembro de quem é um conto, alguma coisa que eu li, que um jovem pergunta e o pai diz, eu não sei te responder. Eu vou buscar, eu vou aprender. E aí ele vai em busca daquela pergunta que o jovem lhe faz, não é? Porque é tão leal isso, é tão bonito, leal, né? essa é a palavra. É. Leal, é isso mesmo. Eu não sei, mas eu vou saber e eu venho te dizer. Ou vamos procurar junto. Isso também um bom professor faz isso. É, né? o bom professor faz isso. Tem que ser Porque assim. não tem medo de não saber. Exato. Nem é não ter medo de não saber, deixa de ser mentiroso. Ele não tem obrigação de saber. Porque ele não pode saber. Eu tinha talvez uma questão para colocar, que é a seguinte: em que momento, né, nós podemos considerar que o medo é uma coisa, algo adquirido culturalmente? Enfim, a criança deve ter medos instintivos, né, digamos, de sofrer, de encostar no fogo, sei lá, de acontecer alguma coisa. Mas... Ou até encostar no fogo, ela não tinha medo, depois passa a ter. Pois é. E quando é que entra a questão cultural aí? Sabe o que diz o Carlos Drummond, num poema belíssimo? Ele diz o seguinte, que cada vez a gente aprende um medo novo. No correr da vida. Exato. Bah, bonito, e tem né? gente que gosta, pô, que medo legal, esse eu não conhecia. Isso. Não, mas realmente esse é um dado, né? Interessante até de saber em que momento que isso começa, né?